Salve, salve geral! Pop Tanca na área! Velho, hoje novidade pra você. Novidade pra você. Sabe o que o Pop vai falar hoje? Fotossíntese. Pop, mas que desgraça, não aguento mais ouvir falar nessa merda. Calma que a visão hoje vai ser um pouquinho diferente. Nos vídeos anteriores o Pop falava da parte química, né? Junta água com CO2, forma isso, gera aquilo, libera aquela merda. Hoje a visão vai ser um pouco mais biológica. O Pop quer mostrar para você que dependendo da condição, uma planta pode fazer mais ou pode fazer menos fotossíntese. Por que isso acontece? Porque existem fatores que influenciam essa fotossíntese. Pop, como assim? Existem condições? Existem fatores e a gente vai mostrar para você exatamente que fatores são esses que podem alterar essa fotossíntese. Deixa o Pop só dar um exemplo para você já começar a se ligar na merda que o Pop vai falar hoje. Luz. Vamos ver se a luz é um fator que influencia? Primeiro, não tem luz, a planta faz fotossíntese? Não. Se eu jogar um pouquinho de luz, ela começa a fazer, não começa? Se eu jogar mais luz, a tendência é fazer mais fotossíntese, não é? Se eu jogar mais luz ainda, a tendência da planta é fazer mais fotossíntese ainda. Então pera, o Pop está alterando a luz e a fotossíntese está alterando também. Então a luz é um fator que influencia essa fotossíntese. Ficou claro? Beleza? Vou te dar um outro exemplo. Gás carbônico. Gás carbônico. Se não tem o CO2, a planta faz fotossíntese? Não faz. Se o Pop jogar um pouquinho de gás carbônico, ela passa a fazer fotossíntese. Se o Pop jogar mais CO2, a tendência dele é fazer mais. Se o Pop jogar mais CO2 ainda, a tendência dele é fazer mais fotossíntese ainda. Então pera, o Pop está alterando o CO2, a fotossíntese está alterando também, então o CO2 é um fator que influencia essa fotossíntese. Peraí, Pop, então qualquer fator influencia? Não, né, velho? Não é assim também. Não é qualquer coisa que você altera, a fotossíntese vai alterar. Exemplo tosco. Você está com humor agora. Humor. Se você alterar o seu humor, a fotossíntese de uma planta vai mudar, velho. A planta não tá nem aí se o seu humor tá legal ou não, foda-se. Ela vai fazer fotossíntese do mesmo jeito, mesmo você alterando o seu humor. Então fala pro Pop, o seu humor é um fator que influencia a fotossíntese? Não, velho. Não. Mas quando a gente for falar desses fatores, o Pop vai mostrar para você que tem um fator que vai limitar essa fotossíntese. Como assim, Pop? O fator que limita é um fator que vai chegar na planta e vai falar assim, ó, legal, você está fazendo fotossíntese até essa intensidade e a partir desse momento a intensidade não vai se alterar mais. Calma, não se assuste. Não se assuste, o Pop vai mostrar exatamente o que é um fator limitante daqui a pouquinho. E além disso, de fator limitante, o Pop também vai falar, óbvio, do ponto de compensação fótico, também representado pela sigla PCF, que é um ponto extremamente importante para a planta, e a partir dele a gente vai chegar a várias conclusões. Por que uma planta cresce, por que uma planta não cresce, por que uma planta está morrendo, tudo ligado a esse PCF. Então você está preparado? Vem com o Pop então que a viagem vai ser sinistra aí por dentro dos vegetais. Bom, aqui o Pop colocou para você exatamente alguns fatores que influenciam. E por que o Pop não vai colocar todos? Porque não tem necessidade. E digo mais, o Pop colocou 5 fatores, mas desses 5, 3 vão aparecer para você na prova. Pop, então por que você está colocando mais que os 3? Porque é necessário para você entender todo o processo. Beleza? Lembrando que o fator que influencia é aquele fator que, se for alterado, a fotossíntese vai alterar também. Tá aqui eles: luz, gás carbônico, a temperatura também vai ser influenciadora, beleza? O tamanho da folha e a quantidade de clorofila. Pop, dá exemplo pra mim? Tô, lógico, velho, lógico. É o que o Pop falou. Se não tem luz, não tem fotossíntese. Se tem muita luz, tem muita fotossíntese. Então mexi na luz, mexeu na fotossíntese. Gás carbônico também, temperatura também, vem pra cá, tamanho da folha. A folha não é o órgão onde acontece basicamente a fotossíntese? Se a folha for pequenininha,
não dá para fazer muita fotossíntese. Se a folha for grandona, a planta tende a fazer mais fotossíntese. Está percebendo? Mudei o tamanho da folha, mudou a fotossíntese. Quer um outro aspecto? Quantidade de clorofila, velho. A clorofila não é quem pega a energia luminosa, não é ela quem absorve. Se a planta tem pouca clorofila, absorve menos energia luminosa, portanto, faz menos fotossíntese. Se tem muita clorofila, absorve mais luz. A tendência da planta é fazer mais fotossíntese. Ficou claro? Então tá aqui os fatores que vão influenciar. Mas o papi disse que lá no meio deles tem um fator chamado de limitante. Esse fator é aquele fator que vai chegar para a planta e vai falar assim: beleza, a partir de agora essa intensidade de fotossíntese ela não vai mudar. É um fator limitante que chega para a planta e fala assim: ó, você não vai passar daqui, você vai fazer fotossíntese até essa intensidade. Isso lembra muito meu pai, tá ligado? Meu pai deixava eu comer bolacha, mas ele falava assim: ó, você só vai comer 4 bolachas por dia. Então meu pai limitava a minha ingestão de bolacha, beleza? Ele deixava o pacote lá pro papi, o papi ia pegando, pegava uma, beleza, 2, beleza, 3, beleza. Na hora que chegava na 4, o meu pai ia lá e arrancava o pacote de bolacha do papi. Ou seja, a partir daquele momento eu não conseguia comer mais bolacha. É o que vai fazer o fator limitante. Vai chegar uma determinada hora que ele vai falar assim: a partir de agora você não vai aumentar mais essa fotossíntese. E aí do papi, se o papi resolvesse comer mais bolacha, velho, rolava uma sapecada de Raider. Você não lembra? Raider era um chinelo, velho, mas parecia um tijolo, tá? Era desse tamanho. E eu lembro até da cor dele, Raider azul, velho. Meu pai tinha uma mira desgraça, era pá na orelha direto, velho, direto. Então ele limitava a minha ingestão de bolacha, café. Ô papi, como que eu vou saber quem é o limitante? Atenção agora. Atenção agora. O papi vai falar assim para você, ó. A folha, ela tem bastante clorofila. A tendência então é ela fazer bastante fotossíntese, certo? A folha é grande. A tendência dela então é fazer bastante fotossíntese. A temperatura é a ideal. A tendência da planta então é fazer bastante fotossíntese. O papi diz que tem bastante CO2 no ambiente. A tendência da planta é fazer bastante fotossíntese. Peraí, o papi está falando que está tudo ótimo para a planta fazer fotossíntese. Ou seja, essa planta vai estar fazendo muita fotossíntese. Mas calma, ainda tem a luz. Aí o papi chega para você e fala assim, ó, no ambiente tem pouca luz. No ambiente tem pouca luz. Vamos pensar um pouquinho com o papi? É para fazer muita fotossíntese, muita. Mas como tem pouca luz, essa planta vai fazer muita ou pouca fotossíntese? Fala pro papi, raciocina. É isso aí, velho. Ela vai fazer pouca fotossíntese. Papi, mas tem um monte de coisa mandando ela fazer muita. Velho, mas tem um fator que está em baixa intensidade e devido a ele, a planta não vai conseguir fazer muita fotossíntese. Não basta ter tudo ótimo. Se tem um fator em baixa intensidade, ele vai determinar, ele vai limitar a fotossíntese. Peraí. O que o papi falou? Que a luz está limitando a fotossíntese. Como tem pouca luz, é ela quem vai determinar. A planta vai fazer pouca fotossíntese. Então a luz, nesse caso, é o limitante. Deu para entender quem é o limitante? É aquele fator que está em baixa intensidade. É o fator que está em baixa intensidade. O papi vai te dar outro exemplo. Outro exemplo. Tudo bem? Vamos pensar assim, ó. Tem bastante clorofila, ótimo para a planta. A folha é grande, ótimo para a planta. A temperatura tá linda, ótimo para a planta. Tem muita luz, ótimo para a planta. Até agora, a planta vai fazer muita ou pouca fotossíntese, perfeito, vai fazer muita, tá tudo ótimo para ela. Mas aí o papi vem
e diz que tem pouco CO2. Para! O papi diz que tem pouco. O papi diz que tem pouco CO2. Essa planta vai fazer muita ou pouca fotossíntese? Olha aí. Vai fazer muita ou pouca fotossíntese? Vai fazer pouca. Porque para ela fazer fotossíntese em alta intensidade, tudo isso tem que estar muito bom. Mas aqui tem um fator que está limitando. E quem é o fator que está limitando agora, nesse momento? Isso é o CO2. E por que o CO2? Porque ele está em baixa intensidade. Então, agora, nesse momento, o CO2 é o limitante. Aonde o papi quer chegar? O limitante é sempre o fator que aparece em baixa. O papi disse em baixa intensidade. Ficou claro como a gente determina o limitante? Quer ver um caso real, sem ser de fotossíntese, para você entender o limitante? Imagina que você vai para balada, tudo bem? Você e mais 4 amigos. Aí você vai para balada, vai pedir dinheiro para quem? Para o banco, seu pai, perfeito. Seu pai vai lá, arranca duzentão do bolso e dá para você. Fala, vai filho, vai ser feliz. São 4 amigos, hein? Seu pai te deu 200. O pai do Pedrinho deu 200. O pai do Joãozinho deu 200 mango para ele. O pai do Fabinho deu 200 mango para ele. O pai do Juninho deu 30. O pai do Juninho deu 30. Deu 30 para ele curtir a balada. Ó, você tem 200, seu amigo 200, seu amigo 200, seu amigo 200. O seu quinto amigo tem 30. Todos têm que entrar na mesma balada. E ninguém pode emprestar dinheiro para ninguém, velho. Fala pro papi, quem vai determinar a balada que você vai curtir? É esse maluco aqui. É esse maluco aqui. Porque todo mundo tem que entrar na mesma balada, só que vocês só vão poder entrar na balada que esse pode pagar. Então é ele quem vai determinar a balada ser curtida. Vocês vão ter que entrar numa balada que pague vintão para entrar, porque vai ter que sobrar 10 para esse maluco ainda comer um hot dog no final da balada. Deu para entender? Fala pro papi, quem está limitando a tua noite? Quem está limitando a tua noite? É esse. É esse que está com 30 conto no bolso. E por que ele está limitando? Porque é ele quem tem a menor quantidade de dinheiro. Ficou claro quem é o limitante? Sempre é que ele está em menor intensidade. Legal. Agora detalhe. Detalhe. Calor pra caralho aqui. Detalhe. Vou te mostrar uma outra forma de você encontrar o limitante. Vamos pensar nessa situação. Quem que é o limitante mesmo? É o CO2. Por que a planta não está fazendo muita fotossíntese? Porque o CO2 está baixo. Olha para cá. Eu falo para você assim, ó. Eu aumentei a clorofila. A fotossíntese vai aumentar? Não. Por quê? Porque o CO2 está limitando. Então aumentar a clorofila aumenta a fotossíntese? Não. Aumentar o tamanho da folha aumenta a fotossíntese? Não. Aumentar a temperatura nesse caso vai mexer com a fotossíntese? Não. Aumentar a luz, a planta vai fazer mais fotossíntese? E tudo não, por quê? Porque o problema está no CO2. Eu não tenho que aumentar esses fatores, eles já estão ótimos. Eu tenho que aumentar quem? O CO2. Então vem cá, fala pro papi. Nesse caso, o CO2 não está baixo? Se eu aumentar o CO2, a fotossíntese ela não vai aumentar também? Vai, não vai? Vai, não vai? Então fala pro papi. Essa é uma outra forma de você encontrar o limitante. Se você aumentar um fator e a fotossíntese aumentar também, esse fator é o limitante. Anota essa merda. Quando um fator aumenta e a fotossíntese também, esse fator é o limitante. Você percebeu? Ó, aqui eu estava aumentando a luz. Aumentar a luz aumenta a fotossíntese? Não. Então a luz não é o fator limitante. Vem cá. Aumentar o tamanho da folha aumenta a fotossíntese? Não. Agora aqui, o CO2 estava baixo, a fotossíntese estava baixa. Na hora que eu aumentei o CO2, a planta passou a fazer mais fotossíntese. Então, aumentei o fator, aumentei a fotossíntese, esse fator é o limitante. Guarda essa merda. Quando um fator aumenta e a fotossíntese também, esse fator é o limitante. O papi vai mostrar tudo isso para você em gráfico, porque é no gráfico que o cara vai cobrar você. Então não esquece, hein? Fala com o papi. Aumentou o fator e a fotossíntese aumenta, esse fator é o limitante. Aumentou o fator, a fotossíntese aumenta, esse fator é o limitante. Vou te dar só mais um caso. Só mais um caso. Ó. O papi disse, hein? Aumentou fator. Se a fotossíntese aumentar também, esse fator é limitante. Mais um caso. Vem cá.
Papo tá batendo essa técnica, essa merda é importante demais, tá? Vamos imaginar assim, ó. Eu estou aumentando a luz, mas a fotossíntese não está aumentando. A luz é o fator limitante? Não, não. O papo vai fazer assim, ó. Aumentar o CO2. O CO2. A fotossíntese está aumentando? Não. Então, nesse caso, o CO2 não seria o limitante. O PAP está aumentando a temperatura. E aí o PAP percebe que, nesse caso, a fotossíntese aumenta. Peraí. Se eu aumentei a temperatura, a fotossíntese aumentou, é porque a temperatura, então, era o fator limitante. Ficou claro? Beleza? Vamos para os gráficos agora, então, que a parada vai pegar. Então, vamos lá, geral. Tá aqui os 3 gráficos que podem aparecer para você na hora da maldita prova, do maldito vestibular. Gráfico de gás carbônico, gráfico de luz e gráfico de temperatura. O cara vai dar o gráfico para você, a gente vai montar o gráfico daqui a pouco juntos. E aí a gente vai precisar determinar, nessa parte do gráfico é esse o fator limitante. Nessa parte do gráfico é esse o fator limitante. Tudo bem? Vamos começar então pelo gráfico do CO2, do gás carbônico. Vem com o papo então, ó. Fotossíntese em função do CO2. Tudo bem? Você tá vendo que nesse ponto aqui não tem CO2? Ó, vamos lá, lembrando o gráfico, hein? Daqui para cá a quantidade de CO2 vai aumentando. Daqui para cima a taxa de fotossíntese vai aumentando. Nesse ponto aqui eu tenho 0 de CO2, 0 de fotossíntese. E óbvio, porque se não tem CO2 não tem fotossíntese. Tudo bem? Agora vem cá, ó. Segue com o PAP. Se o PAP for aumentando o CO2, a fotossíntese ela não vai aumentando? Ó, CO2 vai aumentando, fotossíntese vai aumentando. CO2 vai aumentando, a fotossíntese está aumentando. Calma. Nesse trecho do gráfico, o PAP está aumentando o CO2, a fotossíntese vai estar aumentando. Qual que era a dica que o PAP tinha dado para você mesmo? O PAP tinha pedido para você anotar essa merda? Se um fator aumenta e a fotossíntese também aumentar, esse fator é o limitante. Então, nesse trecho do gráfico, o CO2 está aumentando, a fotossíntese está aumentando, então nesse trecho, o CO2 é o limitante. Daqui a pouco o PAP vai escrever isso. Mas aqui o CO2 é o limitante, tudo bem? Olha lá, ó. E vai aumentando o CO2, a fotossíntese vai aumentando. Vai aumentando o CO2, a fotossíntese vai aumentando. Ô, papi, e sempre que aumentar o CO2, a fotossíntese vai aumentar? Não, velho. Chega uma hora que a planta não aguenta mais fazer fotossíntese. E mesmo a gente aumentando o CO2, porque tá vendo, ó, eu continuo aumentando o CO2, a partir daqui, a fotossíntese ela tá ficando estável. Você tá vendo que a fotossíntese ela não tá aumentando também? Então o PAP vai fazer assim, ó, colocar aqui ponto A, aqui ponto B e aqui ponto C. Sempre usar a regra. Se o fator aumenta a fotossíntese também, esse fator é o limitante. Vem cá. Nesse trecho, o que o PAP falou para você? O CO2 está aumentando, olha o CO2 aumentando. E a fotossíntese também aumentando. Então, de A até B, quem é o limitante? Anota aí para nós. Quem é o limitante é o CO2. É o CO2, ok? Agora, na hora que a gente chega nesse ponto aqui, a gente percebe que o CO2 ele continua aumentando, porque o gráfico está indo para lá. Mas a fotossíntese ela não está subindo, ela para. Ela estabiliza. Então, a partir desse ponto, o PAP está aumentando o CO2, mas a fotossíntese não aumenta de novo. Espera aí, eu estou aumentando o CO2 e a fotossíntese não está aumentando? Então, a partir desse ponto, o CO2 não é o limitante. Ô, PAP, e quem é o limitante? Não sei. Eu sei que é um outro fator, menos o CO2. Eu sei que é um outro fator, menos o CO2. Ô, PAP, e quem pode ser esse outro fator? Ele pode ser, Papo vai colocar aqui, ó. Quem pode ser esse outro fator? A luz. Pode ser a luz. Mas para essa luz ser o limitante, ela tem que estar em baixa intensidade. Lembra? O fator limitante é o que está em baixa intensidade. Então aqui pode ser a luz baixa. Ô, Papi, pode ser a folha? Pode. Mas para ser a folha tem que ser o quê? Pequena. Ô, Papi, pode ser a clorofila? Pode. Mas para ela ser limitante, ela tem que estar em baixa intensidade.
Então a única certeza que eu tenho é que nesse trecho não é o CO2 que a gente está analisando. Tudo bem? Pode ser qualquer outro fator daqueles 4, daqueles 5, né? Ou melhor, daqueles 4 que o Papi mostrou para você. E por que 4? Porque o CO2 eu tenho certeza que aqui ele não é limitante. Tudo bem? Beleza? Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, esse. E a partir desse ponto, você está vendo que a fotossíntese ela não aumenta mais, ela estabiliza. A gente vai chamar de ponto de saturação. O que é um ponto de saturação? Não adianta mais a gente jogar CO2 a partir desse ponto. A planta não vai fazer mais fotossíntese. Então ela está saturada de CO2. É igual você, né, velho? Quando você está saturado de estudar, talvez você está lá, faz 15 minutos que você está estudando, você fala, caralho, eu já estou saturado. O que é estar saturado? Não adianta você estudar mais. Você vai absorver alguma coisa? Não. É igualzinho aqui. A partir desse ponto, não adianta eu jogar CO2 na planta, que ela vai continuar fazendo a mesma intensidade. Tudo bem? Vem para esse outro gráfico. O que o Papi vai analisar agora? Fotossíntese em função da luz. Mudei o fator. Aqui era CO2, aqui é a luz. Se não tem luz, não tem fotossíntese. Então o Papi vai começar o gráfico aqui. Sem luz, sem fotossíntese. O Papi vai aumentando a luz. Agora é luz, hein? O Papi vai aumentando a luz, a fotossíntese vai aumentando. O Papi vai aumentando a luz, a fotossíntese vai aumentando. O Papi vai aumentando a luz, a fotossíntese vai aumentando. Para. Qual que era a regra? Se aumenta o fator e a fotossíntese também, esse fator é o limitante. Quem que é o Papi que está aumentando agora? A luz. Então, nesse trecho do gráfico, quem está sendo limitante? Exatamente a luz. Então, se eu chamar esse ponto de A e esse ponto de B, de A até B, a luz foi aumentando, a fotossíntese também. Então, de A até B, a luz era o limitante. Mas o Papi percebe que a partir desse ponto aqui, mesmo o Papi aumentando a luz, a fotossíntese não aumentou. Pera aí, a partir daqui, mesmo o Papi aumentando a luz, você está vendo que a fotossíntese não saiu do lugar? Então a partir de B, não é mais a luz que está limitando. É um outro fator. É um outro fator, menos quem? Menos a luz. Menos a luz. Papi, quem pode ser esse outro fator? Pode ser o CO2. Mas para ele ser limitante, ele tem que estar em baixa intensidade. É o mesmo esquema, velho. Ô Papi, pode ser a clorofila aqui? Pode. Só que para ela ser limitante, a clorofila tem que estar em baixa intensidade. Papi, pode ser, sei lá, o tamanho da folha? Pode. Mas para ele ser limitante, a folha tem que ser pequena. Ficou claro? Então a certeza que eu tenho, ó, voltando para esse gráfico, aqui é o CO2, aqui não é o CO2, pode ser qualquer um daqueles limitantes. Agora gráfico de luz, quem é limitante aqui é a luz. E nesse trecho, a única certeza não é a luz. Quem vai ser limitante aqui? Qualquer um daqueles fatores que esteja em baixa intensidade, menos quem? A luz. Qual que é o nome que a gente dá para esse ponto aqui mesmo? E a partir desse ponto não adianta aumentar a luz, que a fotossíntese ela vai ficar estável. Ponto de saturação de luz. Esse é o ponto de saturação. Ficou claro? O Papi pode dar uma dica para você? E o Papi espera que essa dica seja suficiente para você não errar nenhum exercício de fator limitante. A dica é assim, ó. O fator que está aqui, ele é limitante no trecho inclinado do gráfico. Trecho inclinado, né? AB. AB, quem é o limitante? O CO2, que é quem está aqui. É a mesma regra aqui, ó. Quem está aqui agora é a luz. Onde que a luz é limitante? Nesse trecho do gráfico. Nesse trecho do gráfico. Ficou claro? Beleza? E ó, se o CO2 é limitante aqui, ele não é aqui, que é o que a gente escreveu. Se a luz é limitante aqui, ela não é aqui, que foi o que a gente escreveu. De boa, né, velho? De boa. Agora, olha o gráfico da temperatura. Porque esses dois gráficos são praticamente idênticos, né? Sobe e estabiliza. Sobe e estabiliza. Da temperatura, ele é um pouquinho diferente. Então, vem cá. A temperatura, ela influencia demais a atividade de enzimas. E a fase escura da fotossíntese, ela é chamada exatamente de enzimática. Porque ela tem muita enzima trabalhando. A fase primeira da fotossíntese, aquela fase chamada de clara,
ela é uma fase que depende da luz, tá ligado? Agora a fase escura, ela é chamada de enzimática pela porrada de enzimas, e a temperatura, ela influencia exatamente essas enzimas. Então, ó, temperatura, lembra que ela influencia a atividade de enzimas. Enzimas. E como que essas enzimas são influenciadas pela temperatura? Vem cá. Fase escura da fotossíntese, hein? Fase escura da fotossíntese, hein? Vem cá. Vem cá. Quando a temperatura é baixa, as enzimas trabalham muito pouco, velho. Muito pouco. A enzima não gosta de frio, tá ligado? Conforme você vai aumentando a temperatura, essas enzimas começam a ficar mais agitadas, tá ligado? E aí elas passam a trabalhar mais. Ou seja, o aumento da temperatura é ótimo para a atividade das enzimas. É por isso que a fotossíntese está aumentando. Ô papi, sempre que aumentar a temperatura, as enzimas vão trabalhar mais? Chega uma hora que o gráfico faz assim, ó. Ele despenca. Ô papi, como que você explica isso? Porque aumentar a temperatura aumenta a enzima. Portanto, a fotossíntese aumenta também. Agora, por que depois desse ponto a fotossíntese despencou? Lembra, alta temperatura estraga a enzima. O papi vai repetir, alta temperatura estraga a enzima. É por isso que a febre alta é perigosa, porque ela estraga as nossas enzimas, velho. Só que a gente não usa a palavra estragar a enzima. A gente usa uma palavra mais gourmet, tá ligado? As enzimas desnaturam. Esse é o termo que a galera usa, enzima desnatura. Enzima desnatura. Então o cara fala, a enzima desnaturou, é que a enzima estragou. E a enzima desnatura em alta temperatura. Aqui ela não está desnaturada, aqui ela está trabalhando um pouco. É por isso que a fotossíntese é baixa. Agora, aqui a fotossíntese caiu porque a alta temperatura estragou. A alta temperatura desnaturou as enzimas. E esse gráfico aparece quando a luz do ambiente ela é alta. Luz alta. Se a luz é alta, é óbvio que ela não vai limitar a fotossíntese. Tudo bem? Agora, e se no ambiente tiver luz baixa? Lembra? Se o fator está baixo, ele limita a fotossíntese. Então, se a luz é baixa, olha como que o gráfico muda. Ele vai ser assim, ó. Luz baixa. Vai colocar aqui, ó. Luz baixa. Como que a gente explica essa diferença? Quando a luz é alta, ela não limita a fotossíntese. Se ela não limita, a temperatura influencia. Tanto é que aumentar a temperatura, a fotossíntese aumenta. Se eu aumentar demais a temperatura, a fotossíntese cai. Tá vendo que a fotossíntese está mudando com a mudança de temperatura? Agora vem para esse gráfico azul, aqui embaixo, quando a luz é baixa. Vem, luz baixa, ele é limitante. Se a luz baixa é limitante, os outros fatores acabam não influenciando. Tanto é que eu estou mudando a temperatura, a fotossíntese ela não está mudando, velho. A não ser que no final, né? Que a temperatura é muito alta, aí a enzima desnatura também, estraga, a fotossíntese cai. Mas quando a luz é baixa, lembra assim, ó. Luz baixa, ela é limitante. Então mudar a temperatura não acaba alterando muito a fotossíntese. Agora, se a luz é alta, ela é limitante? Não. Se ela não é limitante, a mudança de temperatura vai mudar, vai alterar muito essa fotossíntese, levando ao aumento, levando a uma diminuição brusca. Ficou claro? Esses eram os gráficos da fotossíntese, fatores limitando essa fotossíntese. O papi te espera no próximo vídeo, porque lá o papi vai falar do ponto de compensação fótico, é importantíssimo para você. Um beijo bem gostoso no seu coração e tchau!